torcedor do Peñarol fez gestos racistas na arquibancada do estádio Newton Santos, mas esse não foi identificado nem preso, o que é uma pena, né? Agora vamos começar a contar essa goleada histórica que deixou o Botafogo muito, mas muito perto da final inédita da Libertadores. Calma. Esse foi um dia feito para realizar os sonhos pendentes. Porque para o Botafogo existe um amanhã. Para eles, Ano Luz é quando cada estrela comemora uma festa particular. Vamos ganhar, vamos! Apesar de se comportarem como crianças, é inútil pedir ao tempo para voltar atrás, para viver um pouquinho mais. Uma das noites mais emocionantes da história do clube. O abraço da torcida na chegada do ônibus do time foi o esperado, um espetáculo visual. As ruas congestionadas pela recepção causaram confusão no entorno e acabaram atrasando a chegada do ônibus do adversário, que entrou no estádio faltando 1 hora para o início da partida. Havia uma tensão no ar por conta da onda de terror causada por parte da torcida do Peñarol na Praia do Recreio horas antes da partida. Os uruguaios marcaram presença no estádio, mas era uma pequena parte perto da multidão alvinegra. 42.982 torcedores no Newton Santos. Nesta aquarela preta e branca, um quadro não foi pintado ainda. O de campeão da Libertadores. Este time entrou em campo preparado para fazer história. 51 anos depois, o Botafogo estava disputando novamente uma semifinal da competição. Há muito tempo querendo isso, 51 anos, não é pouca coisa, não é pouca coisa. O clima de animosidade foi refletido logo no início da partida. Aos 2 minutos, a primeira confusão após uma chegada mais forte do Darius no Alex Telles. As jogadas mais ríspidas terminavam com um amontoado de gente discutindo e o Peñarol, com isso, adotando uma estratégia que funcionou eficientemente em todo o primeiro tempo. A cera, o controle do relógio, o cronômetro parado, provocaram para enervar os donos da casa. O Botafogo tentava trocar passes na frente da área do Peñarol, buscava espaços, mas tinha muita dificuldade para concluir as jogadas. E o lance mais perigoso acabou vindo dos uruguaios. Joe espalma pela linha de fundo no chute do camisa meia dúzia, Rodrigo Pérez. Peñarol cavando faltas. Estratégia da catimba. E é mais uma vez o jogo parado. Tudo que o Peñarol está querendo hoje aqui no Newton Santos. Apenas nos minutos finais, o Botafogo conseguiu aumentar a intensidade e chegou com perigo. Luiz Henrique! Principalmente nessa finalização do Luiz Henrique, defendida pelo Aguirre. Espalma Aguirre! Quando a equipe se tornava mais presente, acabou o primeiro tempo. Naquela altura, o coração, maestro que regia a sinfonia de sentimentos alvinegros, estava em apuros. Mal sabiam eles do vendaval de emoções que sopraria no estádio Newton Santos ainda naquela noite. E no outro bloco, como foi o primeiro tempo, né? Cheio de cera, pouca chance, mal teve bola rolando, pois agora é hora do show do fogão. E voltou o Botafogo para o segundo tempo. Um time que podia tudo. Menos pensar. Assim como tá bom. Isso seria inaceitável. Na segunda etapa, o Peñarol não conseguiu segurar o tempo. O adversário não permitiu. O Botafogo esperou 51 anos para voltar à semifinal da Libertadores. Para colocar os 2 pés na final, demorou muito menos.
Logo no primeiro minuto, chute de longe do Savarino e o goleiro defendeu como pôde. O chute do Savarino, olha o efeito que essa bola fez. 5 minutos. Sutilezas. O Luiz Henrique percebeu a movimentação do Savarino e entre 3 marcadores rolou suavemente a bola para o companheiro. E bolou, Savarino! Com um leve toque, fazer o primeiro gol do Botafogo. Açucarada a bola de Luiz Henrique e o toque magistral para vencer o goleiro. 9 minutos. Uma bomba do Marlon Freitas que o Aguerre desviou de pontinha de dedo. A bola subiu, foi tocada pelo goleiro. Ainda aos 9. Savarino bateu o escanteio e a bola chegou ao Igor Jesus na segunda trave. O atacante cabeceou para o centro da área onde estava o Barbosa. Barbosa! Que ajeitou o corpanzil de 1,92 m para fazer 2-0. Para fazer o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. Chegou, procurei muito. Emocionado, ele disse que procurou muito por esse momento e completou. Tem gente que não está aqui comigo, está no céu. E eu queria fazer isso por eles. E queria fazer por eles. 13 minutos. O contra-ataque fatal começou no meio-campo com Igor Jesus, que passou para o Luiz Henrique. Ele esperou a passagem do Vitinho e rolou a bola macia. Savarino pediu pro Savarino! O lateral cruzou rasteiro e Savarino bateu firme para fazer o terceiro com uma ajudinha do goleiro. E o Aguerre aceitou, senhoras e senhores! Em menos de 15 minutos, 3-0 para o Botafogo. Os gols foram marcados no espaço de 8 minutos e 28 segundos. Para o Peñarol, era impossível respirar nessa atmosfera. Os donos da casa continuavam pressionando, sufocando. Ele livrou para a perna esquerda, espalma o goleiro. 28 minutos. O golaço. Savarino dispara e passa para o Igor Jesus, que com um leve toque encontra Luiz Henrique no momento de maior categoria dele na partida. Que golaço! Com aquela frieza dos grandes, com a categoria que diferencia um jogador de futebol brasileiro. 33 minutos. Com o Peñarol saindo mais para o jogo, abriram-se os caminhos. Outro contra-ataque. Savarino lançou Igor Jesus, que na ponta passou para o Almada. O argentino bateu forte, o goleiro deu rebote e o Igor Jesus fechou a goleada. 5-0 Botafogo na semifinal da Libertadores. Aula de futebol, meus amigos! O Peñarol procurou diminuir a frustração tentando o gol nos minutos finais do jogo. A torcida uruguaia mais uma vez causou distúrbios, dessa vez na arquibancada do Newton Santos. Os vândalos arrancaram cadeiras e a polícia agiu para conter o tumulto. Gestos muito pequenos diante da gigantesca atuação do Botafogo. Contente com essa vitória de 5-0. Temos que ter o foco, os pés no chão, que o jogo lá, mesmo que estamos ganhando de 5-0, vai ser super difícil. Jogo em Montevidéu, Uruguai, no estádio do Peñarol. A segunda e decisiva partida da semifinal. É um resultado que tem uma vantagem, obviamente, confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. Depois do jogo, o Barbosa escutou um recado pelo telefone. Era o pai dele, um torcedor do Peñarol. O zagueiro disse que os amigos dele perguntaram para qual time o pai torceria na semifinal e veio a resposta. Ele falou que, obviamente, Botafogo. Barbosa completou. Hoje, ele está muito feliz pelo gol e pela vitória. Assim como muitos alvinegros que saíram do estádio mostrando os 5 gols na mão. Que também pode ser um aceno para a final da Libertadores.
O tipo de até já mais feliz que existe. 1, 2, 3, 4, 5, até amanhã! Até amanhã, até amanhã! Parabéns ao Botafogo. E, gente, nós estamos muito perto da 6ª final de Libertadores seguida com o time brasileiro. Mais ainda, seria a 4ª em 6 anos com 2 brasileiros na decisão. E o que é importante para o Rio, 3ª consecutiva com o time carioca, time aqui do Rio de Janeiro. Bom demais. Amanhã, Débora Gares, comando o pagode. A gente se vê domingo no Fantástico com os Cavalinhos. Bom fim de semana. Vamos falar sério agora? É sério? Fala do meu Savarino, vou começar com você. Fala do meu Savarino. Eu já falei 1000 vezes, né? O Savarino é um craque oculto, gente. Que custou cerca de 14 milhões de reais ao Botafogo e o que ele entrega esportivamente é um absurdo. Ele vale muito mais do que isso. Um jogador que consegue achar espaços como ninguém, que conseguiu fazer 2 gols dentro dessa partida. Inclusive ele que desencadeia aí essa goleada, né? Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus. Quem mais que você quer que eu fale? Thiago Almada? Eu quero que o Eu quero falar sobre um jogador. Eu quero que você fale sobre o Arthur Jorge. Beleza, posso falar sobre o Arthur Sim. Jorge, mas eu também queria mencionar o trabalho de um outro jogador que chegou de graça ao Botafogo quando ninguém valorizava esse jogador, que estava a um pé do Fortaleza, e o Botafogo, um trabalho de scout absurdo, foi buscar esse jogador praticamente assinado com Fortaleza, que é o Alexander Barbosa. Jogou muita bola ontem, não só pelo gol que ele fez, vem jogando muita bola, e a gente pouco fala sobre esse jogador. Óbvio, eventualmente ele pode cair um pouco de produção, mas por que a gente pouco fala desse jogador? Porque o setor ofensivo do Botafogo é um absurdo, aí a gente vive elogiando o Savarino, com razão, Luiz Henrique, com razão, o Igor Jesus, com razão, mas o que o Alexander Barbosa vem produzindo e crescendo de produção com a camisa do Botafogo é algo absurdo. E ele tem algo que é extremamente importante em Libertadores. Ele sabe jogar esse tipo de competição. Ele entra na mente dos caras, ele não cai em cera do adversário, muito pelo contrário. Ele faz muitas vezes o jogador adversário perder um pouco da noção dentro de campo. A gente outro dia elogiou aqui o Davidson por conta dessa atitude. Isso faz parte do jogo. Sim. Isso se ganha jogo. E aí eu gostaria de mencionar o trabalho dele e também do Arthur Jorge, como você me pediu. É um trabalho magnífico, absurdo. Chegou, teve que trocar o pneu com o carro andando. Só partida difícil, pré-Libertadores, estreou na altitude, manteve a convicção dele, que foi extremamente importante. Ah, eu não tenho peças para poder jogar desse jeito. Eu vou continuar jogando desse jeito e tá dando certo. Merecido a vitória ontem do Botafogo, eu já imaginava que isso iria acontecer, não da maneira que foi, de 5-0, mas eu imaginava uma vitória do Botafogo aqui e já imagino uma vitória do Botafogo lá. Em relação ao Alexander Barbosa, além de tecnicamente ele ser um jogador muito poderoso, principalmente na bola aérea, vamos lembrar que o jogo contra o São Paulo, e não é sobre quem entrou, é sobre quem saiu, o Alexander. Quando o Alexander sai, o São Paulo cresce e o Carille faz o gol, que ele estava botando ele no bolso, ele estava anulando o jogador e assim... Não é não, Carelli sou eu. E aí ele estava anulando o jogador e aí ele quando sai, o Botafogo muda. Porque não é só tecnicamente. Nesses tantos da Libertadores, é também a personalidade do jogador. Eu ontem encontrei Joel Carli. Caleri. É o que eu falei, Carelli. Carelli Calma, Fernanda, você tá emocionada, tá tudo bem. Hoje você que perdeu o pênalti. Caleri. Obrigada. Pedrosa tava me olhando, tava tentando lembrar também. Não, eu estava deixando você falar, beleza. Entendeu? Mas olha só, o Alexander Barbosa, eu encontrei o Joel Carli e falei assim, ele é você hoje. Ele é um novo Joel Carli, aquele espírito de eu quero vencer, Pedrosa. Eu acho que o Gregory também se encaixa nessa questão do entrar na mente do adversário, tá? O Gregory encarou a partida ontem de uma forma espetacular. Libertadores mesmo. O Botafogo encarou a partida ontem de uma forma espetacular. Porque o Peñarol fez tudo no primeiro tempo para catimbar a partida. Inclusive a gente comentou aqui ontem sobre como o Peñarol é melhor tecnicamente do que o Criciúma. E se você for pensar no primeiro tempo, apesar de toda a catimba que foi de anuência da arbitragem também, que acabou colaborando com a partida catimbenta que o Peñarol fez, o Peñarol conseguiu trocar passes no primeiro tempo e o Botafogo teve poucas oportunidades. No segundo tempo, quando a bola rolou, quando o juiz deixou a bola rolar, se mostrou muito claramente quem é o melhor time. E não é só o melhor time contra o Peñarol, é o melhor time da América do Sul. E esse time se chama Botafogo, que faz um trabalho espetacular há mais de 2 anos com o John Textor, com a reestruturação do seu CT, com a reestruturação de um estádio que todo mundo falava que era um elefante branco, abandonado. O Botafogo fez lá e fez do Newton Santos a sua casa, e o Botafogo faz um trabalho sensacional no departamento de scout, de estruturação, um dono que foi contratar um técnico para trazer DNA para o clube, um dono que foi à casa
desse grande craque que é o Luiz Henrique e que colocou o Botafogo também nessa situação, é claro, de uma forma coletiva, mas o grande craque é o Luiz Henrique e o Botafogo merece tudo que está vivendo. O 5-0 ontem mostrou que o futebol muitas vezes, apesar de ser injusto, também é justo. O Botafogo pode até não ganhar esse título, mas o ponto que a gente está falando aqui é sobre trabalho, sobre coerência. O Botafogo está na final da Libertadores coroando um trabalho há mais de 2 anos do John Textor, que entendeu as urgências do futebol, que entendeu o que era necessário aqui dentro do futebol brasileiro para poder construir um time vencedor. Isso não é acaso. O Botafogo não é só dinheiro. O Botafogo é uma reestruturação muito bem feita, exemplar de um cara que entende de futebol, que tem dinheiro sim, mas conseguiu unir um grupo de jogadores que entende o tamanho dessa torcida, essa torcida maravilhosa também, com um técnico com DNA, como eu falei aqui, e por isso está na final da Libertadores. Merece muito. E um técnico que tem esse DNA e ele foi escolhido por conta do seu DNA. Na escolha do treinador do Botafogo, o John Textor tinha uma mira, ele tinha um foco, ele tinha uma característica. Ele mirou, procurou na praça e encontrou o Arthur Jorge. Não é um acaso. Ele não, o fulano disse que o fulano é bom, o outro falou que o treinador lá é bom. Não, eu quero um treinador ofensivo. Eu vou buscar, ele foi, e é uma escolha do John, o Arthur Jorge. E aí você falou da arbitragem, o primeiro tempo que teve 24 minutos de bola rolando, a gente estava falando de um árbitro que caiu totalmente na pilha de um Peñarol, e eu tenho um grande amigo que é Peñarol e falou, amiga, melhor primeiro tempo de Peñarol do ano. Foi bem mesmo. Mas o que é um primeiro tempo bom pro Peñarol? É a catimba, e todo mundo sabia que ia ter essa impaciência. E aí no segundo tempo, Vene Casagrande, volta um Botafogo sem mudanças de peças, né? Mas com uma mudança diferente na sua postura. Em 8 minutos o Botafogo fez 3 gols. E aí, um amigo do Botafogo diz, repare, todos os gols do Botafogo são jogadas que eles treinam. Nenhuma dessa jogada é intuitiva. O fulano é intuitivo, o Luiz é muito intuitivo, tem ele, tá? Mas toda não a saiu construção... através de uma jogada individual de um craque, como foi com o Hulk contra o Vasco, por exemplo. É isso. Todos os gols foram construídos através de jogadas ensaiadas. Quando a gente fala de jogada ensaiada, a gente pensa muito em bola parada no futebol, né? Mas não, toda a construção de um jogo, os recursos, a caixa de ferramentas que os jogadores têm que ter, vem também de um bom treinador. Que é esse cara aqui, Vene Casagrande. Pra mim, ele muda o jogo. Mas isso com o Botafogo acontece assim já há muito tempo. Por exemplo, tem uma jogada que é clássica, que o Marlon Freitas ele pega, ele vira a bola para um lateral ofensivo e acaba saindo um gol ali, consequentemente. O próprio Alexander Barbosa também Pois é, exatamente. Só que ontem, de fato, se a gente for parar a analisar, chama atenção primeiro por ser uma semifinal de Libertadores. Segundo, que aconteceu depois de um primeiro tempo extremamente nervoso por conta da catimba que o Peñarol vinha fazendo e todo mundo sabia que ia fazer. E eu senti o Botafogo um pouco nervoso. É isso que eu ia falar. Eu acho que a mudança, a maior mudança não foi questão de estilo, de tática, mudança de peça, tanto é que não teve. Acho que a maior mudança do Botafogo do primeiro para o segundo tempo foi o seguinte, não teve ansiedade. E aconteceu aquilo que muita gente imaginava. Depois que saísse o primeiro gol, a porteira iria abrir. Porque o Peñarol iria ter que sair mais um pouco, teria que se arriscar mais um pouco. E foi o que aconteceu, o Botafogo foi muito bem. Mas essa mudança do nervosismo, essa virada de chave do nervosismo, Pedrosa, conta com o treinador. Claro. Você desce no vestiário, o que ele vai te falar é o poder que você leva para o segundo tempo. Sim. E essa mudança de postura do Botafogo, e não tática, como já comentamos aqui, foi só uma postura, realmente parecia que eles se livraram do medo e deles escutaram. Será que alguém falou? Quando saiu o primeiro, vão sair mais. Fica mais leve. Se eu fosse chutar o que o Arthur Jorge falou, eu chutaria o seguinte, peraí, quem é o melhor time aqui? A gente está dentro de casa, a gente não pode cair na pilha do que eles querem que aconteça, que é o que estava acontecendo no primeiro tempo, dessa catimba, de confusão. O próprio Marlon Freitas foi muito bem na postura de liderança dele, logo no início da partida, quando a confusão começou a acontecer ali. E no segundo tempo, repito, como a bola rolou, o Botafogo foi o melhor, porque o Botafogo é muito melhor do que o Peñarol. Inclusive, eu vi muita gente falando assim, isso escancara ainda mais a vergonha que foi do Flamengo. Peraí, o Botafogo perdeu pro Flamengo nessa temporada? Quantos gols o Botafogo fez no último jogo contra o Flamengo? 4. Então, assim, não é que o Flamengo foi escancarado a vergonha do Botafogo. O Botafogo é muito melhor e foi muito melhor do que o Flamengo em 2024. Vamos parar de trazer essa pauta tudo para trazer coisa pro Flamengo. O Botafogo foi e é muito melhor do que o Flamengo em 2024. Não é escancarando a vergonha, não. O Botafogo fez o que fez contra o Peñarol, porque poderia ter feito contra o São Paulo também, só que a bola não entrou. Futebol é feito de detalhe. Porque poderia ter feito contra o Criciúma na sexta-feira, porque a bola não entrou. E eu falei isso aqui ontem. O Botafogo produz o tempo inteiro para fazer goleadas. E ontem, ainda bem, pro torcedor botafoguense que merece muito essa situação, a bola entrou
entrou. E entrou até demais. 5-0. Falar em eu posso treinador, valorizar o o Big tra- Boys lembrou uma coisa. Bem que o Tite disse, né? O que ele No disse? outro jogo a gente vai o quê? Fazer gol. Ele não falou? Ele projetou. Falou ou não falou? Ele projetou. Fizeram. Olha Não só, foi promessa. eu vou respeitar o Tite aqui porque ele não prometeu, ele projetou. Projetou. O segundo... Fala o que você ia Exatamente. dizer, ô Veneza. A gente precisa valorizar, porque a gente valoriza muito o trabalho de John Textor, porque, obviamente, ele é o dono da SAF, é ele quem aparece, é ele quem viaja para conversar com o jogador. Mas o John Textor, ele tem uma pessoa, um craque nos bastidores, um craque oculto, que se chama Alessandro Brito. Esse cara trabalha muito bem na equipe de scout do Botafogo. Inclusive, Esse ele cara que traz o Igor Jesus. Ele acha o Igor Jesus, ele acha o Alexandre Barbosa, ele acha o Gregor, ele acha vários jogadores. Bastos. É muito fácil você achar o Luiz Henrique. Todo mundo sabia da qualidade do Luiz Henrique. É muito fácil você achar o Thiago Almada. E aí muita gente diz assim, o Botafogo tá com esse time aí porque tem muito dinheiro. Não, não é porque tem muito dinheiro não. É porque tem um trabalho de scout nos bastidores que faz um trabalho de mapeamento absurdo, baixos. Aí eu não vou ficar O mencionando. Marlon Freitas veio do Atlético Goianiense, Pois gente. é, exatamente. As pessoas esquecem isso. O Gregory estava esquecido lá no Inter Miami, no time do Messi, um jogador que ninguém apostava Por pra trazer exemplo, de volta. você acha que o John Textor O Eduardo sabia? e o Tiquinho. Você acha que o Vários. John Textor Vários. sabia que o Arthur Jorge era assim por quê? Porque eu tenho certeza que a equipe de scout sentou com o John Textor e falou: tá vendo aqui como que esse treinador é? É assim que a gente precisa. E aí o John Textor falou: tá bom, vou confiar em vocês e vou atrás. Às Pronto. vezes, é um outro caminho, mas a maioria é assim, que é, o John fala, eu quero esse jogador, eu quero Ele é um esse conhecedor treinador. de futebol. É Onde- isso. onde eu quero Esse chegar, é o ponto. Eu entendi o que você tá Onde eu quero certo. chegar? Eu não quero que a gente fique valorizando o trabalho do Botafogo com o argumento de que porque Eu o sei. Botafogo gasta muito dinheiro, por Não, isso. isso é Não, bizarro. não é por causa Isso é disso, bizarro. não. Não é por causa disso, não, porque é um trabalho muito difícil de ser feito. Pô, contratar o Baixo, quem conhecia o Baixo daqui? E outra coisa, o Alexandre Barbosa, quem conhecia? as pessoas acham que é fácil, mesmo sendo o Luiz Henrique, mesmo sendo o Thiago Almada, chegar de outro continente e desempenhar no futebol brasileiro em tão pouco tempo, como fez também o Igor Jesus. E não é fácil. Isso acontece porque os jogadores têm um ambiente favorável para eles se adaptarem, eles têm a estrutura necessária para eles se adaptarem, eles têm os companheiros necessários e eles têm uma ideia de jogo implantada ali. Então, dar certo ou não quer dizer que seja uma culpa só individual do jogador, seja pro lado positivo ou seja pro lado negativo. Dar certo, como vem dando o Luiz Henrique, o Alex Telles que se adaptou Cara, o muito Vitinho bem, jogou muito o antes Vitinho, também. todos os jogadores que chegaram no meio do É ano, isso, pô. eles dão certo porque o Botafogo é uma equipe estruturada em todos os sentidos. E não porque eles só jogam muita bola. Jogam muita bola, mas é porque o Botafogo dá essa proporção pra eles também. Falar do Vasco agora? Não precisa, vamos falar do Botafogo. Mas é que pediram. Eu também Ah, queria ficar falando do continuar Botafogo. falando do Botafogo. A gente já O falou, gol do Pedrão estava tão bom, cara. Olha lá, ó, já perdeu mudou. o brilho. Olha lá, Sabe o ó. que ele tá parecendo? O goleiro do Penharol. Ele tava no primeiro tempo assim, ó. Te chamou de frangueiro. Não. Ele tava no primeiro tempo assim, ó. Fazendo cerinha, carinha de... O brilho dele aqui, ó. No último minuto ele tava já sem brilho. O gato tava no chão, assim, ó. Todos eles adivinharam, né? O Penharol botou 5 lá no Newton Santos, É. o goleiro fez 5. Aham. tudo É porque eles cinco, têm né? 5 Libertadores. Então Eles eles têm brincaram 5. muito com o pet que eles têm de 5 Libertadores. Que bom, né? Inclusive mudaram a publicação. Eu Tiraram vi. e botaram o escudo do Penharol. Fala aí, rapaziada do Fogão, tudo bem com vocês? Rapaziada, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscreva no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aí nos comentários. É muito importante para o crescimento do nosso canal, galera. Vamos que vamos. Fogão é campeão da Libertadores esse ano, 2024, galera. Fui!